O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Te olvidaron en un mes, después de mear la planta se piró por la ventana, te dejó por otra diva, tu perrito pequinés, pero mírenlo de cerca, todavía está tan bella, siempre tuvo buenos huesos por su abuelo catalán. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer uma convergência entre a coluna que deveria ter sido da semana passada, que eu não pude participar, e uma análise um pouco mais alongada, de uma conjuntura um pouco mais alongada desse mês, enfim, na verdade, desses últimos meses, e como que a gente pode pavimentar uma avaliação um pouco mais ampla. Na semana passada a gente teve aquele histórico pareamento entre o dólar e o euro, que obviamente além da coincidência, né, dos valores, mas essa é a menor das informações, reflete uma desvalorização da moeda europeia. E essa desvalorização tem uma série de explicações para isso, uma série de consequências, e isso conecta um pouco com a leitura que alguns economistas estão fazendo sobre uma recessão global. Então, dentre as razões da desvalorização da moeda, tem tanto a óbvia análise, né, o conflito com a Rússia e como que isso tem prejudicado a dinâmica de exportação e importação do continente europeu, como que isso tem afetado a inflação dentro do continente, não só dentro do continente, né, mas especialmente na Europa, mas em grande medida essa desvalorização ela tem muita relação também com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, considerado arrojado, né, frente ao que tipicamente são as taxas americanas, e que isso faz com que você atraia muitos investidores migrando o dinheiro. Então, essa associação entre interrupção das cadeias produtivas, o impacto inflacionário dentro da Europa, e, portanto, também o impacto entre combinado exportação e importação, com esse aumento da taxa de juros norte-americana, que atrai o capital, porque o dinheiro acaba indo para onde a remuneração dele está maior, é isso que a taxa de juros faz, acaba de alguma forma traduzindo-se nessa desvalorização. Obviamente, espera-se que seja uma desvalorização temporária, primeiro porque a própria justificativa de um aumento da taxa de juros norte-americana acaba relembrando uma reação mais letárgica da autoridade monetária europeia na tentativa de reverter tanto as políticas monetárias expansionistas, pandêmicas, quanto esse processo inflacionário ocorrido em grande medida em função do conflito Rússia-Ucrânia. A leitura econômica de que a autoridade monetária pode, de alguma forma, intervir e aumentando a taxa de juros reequilibra esse fluxo de capitais, ela não necessariamente vai ser responsável por uma reversão tanto do processo inflacionário quanto do processo de desvalorização na Europa, na medida que ainda se espera uma associação, assim, ainda se associa, né? Você ainda tem uma relação muito grande com um conflito que não tem previsão para acabar. Então, o continente europeu se mantém em alerta no sentido de como vai, de alguma forma, acomodar esses choques. Tem a resposta norte-americana e isso tudo leva a gente para o segundo tópico da coluna de hoje, que é o risco de uma recessão global. Alguns analistas têm entendido como praticamente certa uma recessão global nesse ano, em 2023.
E essa precisão na previsão, né? Uma expressão esquisita, mas essa quase certeza numa recessão está muito relacionado ao fato de que as condições que de alguma forma trouxeram o mundo até aqui, um mundo que, ainda que comece a observar uma redução dos preços, ainda tem a inflação pairando, porque ainda é impactada pela desorganização das cadeias produtivas e, ao mesmo tempo, a autoridade monetária, que de alguma forma pavimenta as políticas econômicas dentro do seu país e fora dele, o Fed, no caso, já respondeu com um choque de taxa de juros que provoca uma reação. Provoca uma reação recessiva, inevitavelmente, né? Assim, a ideia de um aumento da taxa de juros é justamente esse. E, ao mesmo tempo, alguns outros analistas estão avaliando que os inúmeros pacotes expansionistas, né? Seja no início da pandemia, seja ao longo dela, e como isso se traduziu num aumento de circulação de dinheiro, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, isso de alguma forma ainda pode ser apropriado pela população e exigirá choques mais contundentes das autoridades monetárias, o que pode jogar essa previsão de recessão mais alta ainda, né, com uma certeza ainda maior, porque é esse o mecanismo de contenção de inflação, o mecanismo de contenção dessa ânsia de consumo a partir de um aumento da percepção da ilusão monetária, que a gente chama, né, de mais dinheiro dentro das famílias, digamos assim, faz e exigirá que as autoridades monetárias respondam numa espécie de freio, né, de quase um cavalinho de pau, para usar uma expressão bem antiga, enfim, quase cafona, mas é uma interrupção nessa escalada de consumo nesses países. E isso eu estou falando um pouco desses polos decisórios, mas a gente também pode traduzir isso, né, para aqui, para o continente latino-americano, para o nosso país, inclusive, em que, para além de todos os desafios que o mundo da década de 2020 impôs, né, a gente ainda convive com um ano eleitoral em que orçamento e expansão monetária, não diretamente, né, mas via aumento de gasto, está caracterizando o final desse ano. Então, assim, o ano que vem ele exigirá de qualquer que seja o resultado das eleições, para dizer o mínimo e para ser bem simpática, parcimônia, porque a chance da gente ter um impacto significativo do que está acontecendo agora em termos de política econômica é enorme. E aí, de novo, assim, isso não se resume, essa é uma situação específica do Brasil, mas também a gente observa a desvalorização monetária e o aumento da inflação em outros países, né? Nosso vizinho Argentina, para variar, em crise novamente. Então, a recessão, que eu começo a explicação a partir do continente europeu e dos Estados Unidos, ela, de alguma forma, vai se transbordar para outros países no mundo. Enfim, é claro que, de novo, isso não é uma certeza, previsões elas são falhas por definição, porque o próprio ato de torná-las públicas já muda as expectativas dos agentes, mas não podemos dizer que a gente vai ter um período aí de prosperidade, né, suave e de prosperidade econômica, por todas essas razões macro e todos esses indicadores apontando aí para uma necessidade de políticas econômicas mais atentas à iminente escalada inflacionária. É isso, pessoal. Bom, eu não sei se eu dou essa dica, né, porque agora a gente está numa super polêmica. Eu sim também fui uma das pessoas que
ficou absolutamente fascinada com A Mulher da Casa Abandonada. Ouvi, assim, ainda não ouvi o último episódio, mas também fiquei alucinada, achei o máximo. Só que agora a gente está no meio de uma semana bem polêmica por conta do podcast, mas ainda assim eu acho um trabalho, assim, um trabalho jornalístico, uma contação de história muito brilhante por parte do Chico Felitti. E arte é isso, né? Assim, o artista, ele faz uma parte, né? Só que não acaba no fim da produção. Então, o que as pessoas fazem do podcast não está mais nas mãos do Chico Felitti. Ainda assim, eu acho um trabalho admirável. Então, se você está em Marte e não sabe o que é A Mulher da Casa Abandonada, fica a dica. É isso, pessoal. Até semana que vem. Um beijo.